Por favor, irmão Gilberto. Vamos ouvir o irmão Gilberto falando um pouquinho também. Depois, você pode abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs. Eu fiquei um pouco nervoso quando o pastor Gil pediu para falar sobre medo, eu fiquei com medo. Ficou com medo? Mas eu acho que o medo é algo que está presente muito no mundo hoje. Eu acho que se tem um tema que é atual no mundo hoje é o medo. Tudo que você vê lá fora, nas pessoas, você vê que atrás delas existe medo. Medo nos países, em todos os países você vê medo na política, você vê medo na economia, você vê medo nas famílias. O medo está espalhado pelo mundo hoje. O mundo está sem segurança. E quem não tem segurança, logicamente tem medo. Você vê medo na pessoa que está empregada, na pessoa que está hoje numa condição boa, mas no fundo você vê que ela tem medo de perder aquela condição. Você vê medo na pessoa que não está numa condição boa e ela tem medo de não conseguir uma certa situação. O medo você vê nos jornais, vocês veem na TV. O medo está espalhado pelos meios de comunicação. Qualquer pessoa que fica muito tempo lendo jornal, assistindo TV, qualquer outro contato com meios de comunicação, elas passam a ficar com medo. Eu estava lendo há pouco tempo, os cientistas estão com medo, porque aquelas doenças para quais eles tinham vacina, para quais eles tinham remédio, e foi há algum tempo atrás combatida, aquelas doenças estão voltando. Os mesmos micróbios, germens que produziam doenças que na época eram incuráveis, eles estão criando estão se tornando imunizados contra aqueles remédios e estão voltando. E muitas partes do mundo, que até então algumas doenças eram incuráveis, estão voltando a ter surtos daquele problema. Malária me parece que é apenas um único exemplo. Então, a gente pode ver que motivos para esse mundo não ter medo não faltam. Em todo sentido, vocês podem sentir a falta de medo. A falta de medo, a falta de segurança. Pelo medo, está acontecendo no mundo uma outra coisa, como consequência do medo. É o crescimento da espiritualidade. Tenho visto que o número das religiões, das seitas, estão aumentando muito. E vocês, no trabalho, na escola, vocês podem encontrar com pessoas que passou, a partir de um certo tempo, a fazer parte de alguma igreja, de alguma seita, porque no fundo, está crescendo o medo, está crescendo a insegurança. E o irmão Brana disse que esta é uma época muito horrível para o incrédulo. A época dos sinais, a época do fim, é uma época horrível para aqueles que não creem. E isso, para eles, é uma situação irreversível. Sem a segurança, a verdadeira segurança, que só Deus pode trazer ao coração de um homem, de uma mulher, o medo torna-se permanente. Ontem ainda, por coincidência, eu estava ouvindo uma fita em que o filho do profeta, irmão Billy Paul, ele estava dando uma palestra para a juventude num certo estado dos Estados Unidos, e tinha uma audiência muito grande de jovens, e ele justamente falava no tema medo. E ele citava o profeta. O profeta dizia que tinha muitos cristãos que tinham medo de falhar na vida cristã. Caíam, levantavam, e tinham muitos, especialmente jovens, que tinham medo de um dia voltar atrás. E o conselho do irmão Brana foi esse: vocês não devem temer, porque se o espírito daquele que venceu está em você, você não vai vencer. O conselho era você sempre seguir adiante, deixando o medo para
para outras pessoas. Se você tem Cristo, você tem segurança. E se você tem segurança, você tem tudo, você não tem medo. Um dos primeiros parágrafos que eu nunca esqueço na mensagem O Sinal, inclusive a primeira vez que eu entrei na Igreja da Mensagem, isso foi em 1977, tinha num cartaz, ainda escrito à mão, uma parte um parágrafo da mensagem O Sinal, e aquele parágrafo está comigo até hoje, tanto é que num quadro que eu tenho da face do Senhor Jesus Cristo, eu até fiz uma legenda e repeti aquele parágrafo. O profeta dizia: vocês cristãos, busquem sua alegria e felicidade nele. Nele está minha paz, minha vida, minha segurança. E nele não há morte, não há tristeza, não há esgotamento de força. Nós estamos nele. Isso me acompanha e eu acho que isso deve acompanhar cada cristão, cada cristã. Porque quando você está nele, você não tem medo. Eu, há algum tempo, quando eu estava fora da palavra, passei um período fora, eu era uma pessoa muito medrosa em relação aos grandes eventos, em relação aos sinais do tempo do fim. Eu sabia da verdade, eu sabia onde eu tinha deixado a verdade. Eu sabia que a verdade, a segurança eterna tinha ficado para trás. Então, quando eu via falar de terremotos, quando eu via falar de catástrofes, quando havia ainda se temia muito a União Soviética, uma terceira guerra mundial, de repente, no fundo eu tinha insegurança. Se eu acordasse à noite, eu sabia que eu não estava preparado. Não estava preparado para o grande momento, para a grande hora, eventualmente para um momento de partida. E quando você não está seguro disso, em algum momento você vai temer. E você vai temer muito. Eu acho que muitos de vocês devem ter tido até uma experiência quando você acha que você vai partir e você sabe que você não está preparado. Mas teve um momento, graças a Deus, em que eu me acertei com Deus, em que eu coloquei minha vida em ordem com Deus, e a partir daquele momento o medo se foi. E eu acho que com toda sinceridade eu posso dizer, como vocês talvez possam dizer a mesma coisa, não tenho mais medo. Amém. Medo de falhar, eu creio que se algum dia eu cair, Ele me levanta, conforme já aconteceu. Então eu não tenho mais medo de nada, e o cristão não deve temer. Eu acho que segurança não falta. Só para concluir, eu tive uma oportunidade recentemente de visitar o Tabernáculo Brana. Eu fui a serviço num estado que é muito próximo lá do estado de Indiana, e eu fui realizar um desejo que há muito tempo eu tinha, que era assistir um culto no Tabernáculo Brana, uma escola dominical. E eu fui com segurança, eu fui sem medo, eu não fui buscar nada novo, eu fui sabendo que eu encontraria ali a mesma coisa, a mesma palavra que eu tenho encontrado aqui. E quando eu cheguei, antes de conhecer a parte interna do Tabernáculo Brana, eu visitei alguns pontos conhecidos na mensagem, onde a coluna de fogo baixou sobre o profeta, no Rio Raio, em 1933, o túmulo do profeta, lugares que eu queria conhecer. Mas a emoção maior foi quando eu pude entrar no Tabernáculo Brana e saber que é dali que tinha vindo tanto alimento que tem chegado até aqui, até o meu coração, até o coração de pessoas queridas, até o coração de vocês, alimento que foi estocado ali, segundo a visão, o profeta disse que tinha que alimentar alimento ali, porque as fitas iam ao redor do mundo. E eu entrei naquela igreja e com uma segurança. Algum lugar você pode chegar pela primeira vez com algum receio, com algum medo, mas eu entrei com alguma segurança, porque eu sabia que eu estava trazendo, ou levando, no mesmo espírito que eles viviam, em que eles estavam. Eu sabia que era a mesma mensagem, o mesmo alimento que eles estavam tendo lá, eu já tinha sido alimentado aqui. A partir daí, a minha segurança aumentou. Se eu tinha medo de alguma coisa até aquele momento, eu
perdi qualquer medo, porque foi uma confirmação para mim de que a palavra, a mensagem é a mesma onde quer que ela é pregada. A palavra é a mesma onde quer que ela é pregada. A segurança é a mesma onde quer que seja que ela onde quer que seja que a palavra esteja. Então eu guardei aquele momento para mim como um exemplo de que Deus dá segurança. E depois que Deus coloca a segurança no seu coração, e essa segurança vem com a palavra, com o Espírito, você realmente não tem medo de nada. Então eu acho que nós somos um povo muito especial, muito diferente, porque nós somos um dos poucos povos, para não dizer o único, que não tem razão de temer nada. Para terminar, volto a dizer, o mundo aí fora tem muita razão de temer, porque está acontecendo muitas coisas estranhas, muitas coisas que são frutos das decisões que eles tiveram de negar a palavra, de rejeitar um profeta. Então eles realmente têm razão de temer, e temer muito, porque o profeta diz que é um momento de horror para eles. Mas para o cristão é um momento de glória. E se é um momento de glória, não é um momento para ter medo, é um momento para a gente até desejar por ele. E eu creio que esse é o nosso destino. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Muito excelente a palavra, né?